Você está curioso para saber se realmente significa tanto para Deus? Existem muitas pessoas e cristãos ao redor do mundo. Você pode se perguntar: Deus sequer me conhece? A simples verdade é que Deus conhece você. Ele até decidiu marcá-lo para um propósito especial. Você não é uma pessoa comum ou apenas parte da multidão. Portanto, assista a este vídeo até o final para ver os sinais que provam que Deus o marca. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se neste canal. Jeremias 1:5 diz que antes de Deus formá-lo no ventre de sua mãe, ele o conhecia e o separou. Deus escolheu você para um propósito e o chamou para fazer mais do que você pode imaginar. Quer você esteja confiante ou não no que Deus tem para você, no que Ele o chamou para fazer, ou se duvida da sua palavra, isso não muda o fato de que Ele o marcou. Agora, quais são os sinais que revelam que Deus o marcou? Número 1. Proteção e preservação divinas. Você já se perguntou como seria ter a cobertura de segurança de Deus ao seu redor? Algo que o mantém seguro de qualquer dano? É como ter seu anjo da guarda vigiando você. A Bíblia diz que o nome de Deus é uma torre forte, a qual os justos correm e estão seguros. Quando você começa a desfrutar da proteção e preservação divinas de Deus, isso é um sinal de que Ele o marcou. O Salmo 91:3 diz que Deus o salvará do laço do caçador e da peste mortal. Quando Deus promete protegê-lo da peste mortal, isso não se limita ao físico. A proteção divina abrange ataques físicos, ataques espirituais, dores emocionais e muito mais. Ele disse que o sol não o ferirá de dia, nem a lua de noite. Quando Deus coloca uma marca em você, você é a menina dos seus olhos. Como resultado, antes que algo possa lhe causar dano, terá que passar por ele. O salmista disse que mesmo quando ele andasse pelo vale da sombra da morte, nenhum mal lhe aconteceria. Sabe por quê? Porque a marca de Deus está sobre ele. Se Deus disse que ninguém deve tocar nos seus ungidos e não deve causar mal aos seus profetas, o que você acha que isso significa? Proteção e preservação divinas, é claro. Davi se beneficiou dessa fonte de proteção durante todos os dias de sua vida. Enquanto era pastor, Deus o protegeu de diferentes animais selvagens que cruzaram seu caminho. No campo de batalha, Deus o protegeu de Golias. Depois disso, Deus preservou sua vida e o protegeu dos ataques do rei Saul. Estes são todos testemunhos da proteção de Deus sobre um homem que ele separou. Veja outro exemplo: Daniel. Esse jovem se encontrou em cativeiro em uma terra estrangeira. Mas, por causa da marca de Deus em sua vida, todas as conspirações contra ele foram frustradas. Mesmo na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões famintos. Eles podiam ver comida, mas não podiam comer. Isso é o que acontece quando Deus o marca. Aqueles que aguardam seu sangue sempre acabam desapontados. Como pai, você permitiria que seu filho fosse intimidado por outras crianças mais fortes do que ele? Claro que não. Então, por que Deus, que o ama mais do que você ama seu filho, o abandonaria? Quando você acorda todas as manhãs sem ataques, você acha que é porque trancou suas portas? E quanto aos ataques espirituais que o diabo lançou contra você enquanto você dormia? Você já ouviu falar de pessoas que dormem e não acordam, mesmo com segurança ao redor? Lembre-se de que os demônios não precisam de uma porta física para chegar até você. A Bíblia diz que você não é consumido por causa das misericórdias de Deus. Sua compaixão por você não falha. Se Deus não vigiar uma cidade, o vigia vigia em vão. Nenhuma segurança é suficiente para protegê-lo se a mão de Deus não estiver sobre você.
Ele o protege naquele mesmo caminho em que outros encontraram a morte. Não é porque você é inteligente, é porque a marca divina de Deus está sobre você. Você já foi a uma empresa para uma entrevista de emprego e, sem olhar seus documentos, a gerência o rejeitou? Talvez você tenha feito perguntas, mas ninguém se importou em respondê-las. Mesmo depois de orar várias vezes, você não foi chamado de volta. Ouça, não fique chateado se isso já aconteceu com você. Você não foi rejeitado. Deus apenas o protegeu. Talvez aquele não fosse o lugar que Deus pretendia para você trabalhar. E provavelmente Ele o tirou daquele lugar para preservar sua vida. Pode parecer irracional, mas essas coisas acontecem. No entanto, agradeça a Deus por sua marca divina sobre sua vida. Por causa dessa mesma marca, você está garantido de saúde divina. Mesmo quando os médicos dizem que você não tem esperança, o poder curador de Deus restaura sua saúde. Sua segurança é um testemunho do amor e das misericórdias de Deus sobre sua vida. Então, se você já tomou essa segurança como obra da natureza, mude essa narrativa hoje. Você está garantido de proteção porque Deus o marcou. Número 2. Provisão sobrenatural e colheita frutífera. Provisão sobrenatural é como Deus derramando pequenos presentes em suas mãos quando você menos espera. Quando a marca de Deus está sobre você, você milagrosamente desfruta da provisão sobrenatural. Você sabia que Deus conhece suas necessidades antes mesmo de você pedir? Sim, Ele sabe. Você serve a um Deus de abundância que possui todas as coisas visíveis e invisíveis. Então por que Ele reteria algo de você? Veja os pássaros do céu e os peixes do mar. Eles não têm uma fonte de renda, nem cultivam a terra. No entanto, sempre têm o que comer porque Deus provê para eles. Agora, você sabia que é mais valioso do que esses pássaros? Ser marcado por Deus mostra o quão valioso você é para Ele. A provisão de Deus é como a de um pai amoroso que conhece as necessidades de seu filho e as supre. Quando Deus o marca, você pode confiar que Ele suprirá suas necessidades de maneiras inimagináveis. Essas provisões podem ser espirituais, físicas, materiais ou emocionais. O Salmo 37:25 diz: "Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem seus filhos mendigando pão." Imagine o filho de um homem muito rico pedindo comida para a família vizinha. Isso é totalmente inaceitável. A Bíblia diz que Deus certamente suprirá suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Isso significa que a falta não tem lugar em sua vida. Seja comida, roupa, abrigo, finanças, o que for, Deus proverá tudo. Você se lembra de como Ele proveu para os israelitas no deserto? Eles viajaram por anos por um caminho que não tinha fonte de comida ou água. No entanto, Ele os sustentou. Ele fez chover maná do céu e fez a água fluir da rocha. Isso só é possível com Deus. Quando você carrega a marca de Deus, Ele lhe dá uma colheita abundante em uma terra estéril. Quando outras pessoas lutam para se alimentar, você terá mais do que o suficiente para comer. Número 3. Reconhecimento e favor divinos. Reconhecimento e favor divinos são como um tratamento especial do próprio Deus. Quando Deus o marca, as pessoas começam a notar você e a lhe conceder favores inesperados. É como se você fosse de repente a estrela em um território que não é seu. Portas se abrem de todos os lados e todos querem fazer parte da sua história. Esse tipo de reconhecimento e favor é um sinal claro de que você carrega a marca de Deus. Deuteronômio 32:13 diz: "Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e alimentou-o com os frutos do campo.
Ele o sustentou com mel da rocha e com óleo do pedregulho duro. Agora, personalize essa escritura como alguém que carrega a marca de Deus. Você sabe o quão difícil é extrair mel de uma rocha? Por mais doce que seja o mel, você provavelmente não gostaria de passar por esse tipo de esforço para obtê-lo. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus o marca, Ele o alimenta com mel da rocha. O que isso significa? Você começa a obter coisas que estão além de sua capacidade natural. Você começa a acessar coisas que outros lutam para conseguir, mas falham. A promoção que os outros estão buscando há anos simplesmente chega a você de bandeja. Aquela bolsa de estudos que parecia impossível de conseguir agora está ao seu alcance. É assim que Deus o alimenta com mel da rocha. Ele o coloca acima das limitações e lhe concede favor em todas as áreas. Esse foi o testemunho de José. As pessoas o reconheciam e favoreciam por onde quer que ele passasse. Em sua família, seu pai o amava e favorecia, e enquanto estava na escravidão, ele encontrou favor na casa de Potifar. Como resultado, Potifar colocou tudo sob o seu comando. Depois, na prisão, sua habilidade de interpretar sonhos lhe deu um reconhecimento especial. Isso finalmente o tirou da prisão e lhe deu uma posição para a qual ele não estava qualificado. Como você explica isso, se não pelo fato de ser obra de Deus? Outro exemplo é o de Abraão, Isaque e Jacó. Onde quer que se encontrassem, o favor sempre os alcançava. As bênçãos que Deus deu a Abraão foram passadas para sua geração. Como resultado, toda a terra em que semeavam dava mais frutos do que a anterior. Amado, se você perceber que está recebendo favores inesperados e reconhecimento, é prova de que a marca de Deus está sobre você. Mas não deixe o orgulho entrar. Esse foi o erro que o rei Nabucodonosor cometeu. Em vez de dar glória a Deus por suas realizações, ele as atribuiu a si mesmo. E para lhe ensinar uma lição, Deus decidiu humilhá-lo. Não se coloque em tal situação. Uma das melhores coisas sobre ter essa marca é que você nunca precisará buscar reconhecimento do mundo. Ele simplesmente flui naturalmente. Mas isso não é tudo. Continue assistindo enquanto revelamos mais sinais. Número 4. Paz, alegria e conforto profundos. Você se lembra de como se sentia ao fugir de valentões e correr para o abraço caloroso de seus pais? É assim que a paz e o conforto de Deus se parecem, mas ainda melhor. Traz uma sensação de alegria que você não consegue explicar. Este é outro sinal de que Deus o marcou. É como se Deus tivesse colocado um escudo ao seu redor. Um escudo que o protege do medo, da preocupação e da ansiedade, permitindo-lhe descansar em sua paz. Nenhum desafio pode abatê-lo quando esses três componentes estão presentes. É como se o mundo desacelerasse e seguisse o seu ritmo. Você se sente seguro sabendo que Deus está no controle. Você tem consciência e certeza de que, aconteça o que acontecer, Ele nunca o deixará nem o abandonará. Isso faz com que sua fé nele cresça e seja fortalecida. Você começará a confiar mais nele, porque sabe que a verdadeira alegria e paz vem somente do alto. Número 5. Evidência de uma vida vitoriosa. Quando a marca divina de Deus está em sua vida, você experimenta vitória após vitória. Uma vida vitoriosa é como uma poderosa declaração da bondade e fidelidade de Deus em sua vida. Apesar dos seus desafios, você vê Deus transformando sua derrota em triunfo. Uma vida vitoriosa não se trata apenas de alcançar sucesso. Também é sobre superar os obstáculos e desafios que surgem em seu caminho. Isso abrange tanto o cumprimento do propósito de Deus para sua vida, quanto a superação dos desafios da vida. Romanos 8:37 diz:
Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Essa escritura nos lembra que o sucesso não pode ser alcançado apenas pela força. Ele é possível somente através do poder de Jesus. Sua identidade em Cristo garante sua vitória sobre todos os obstáculos e oposições que surgirem em seu caminho. Em várias ocasiões, Deus deu vitória ao seu povo sobre seus inimigos como um sinal de sua marca sobre eles. Deus lutou pelos israelitas e lhes deu vitória em diversos momentos. Davi experimentou vitória sobre todos os desafios que ameaçavam seu destino. O mesmo aconteceu com José. Através dessa vitória, eles puderam cumprir o propósito de Deus para suas vidas. Cumprir o destino é como seguir um mapa do tesouro que Deus desenhou para a sua vida. Quando você é marcado por Deus, caminhar no caminho que Ele traçou para você se torna mais fácil. No entanto, isso não significa que tudo será tranquilo. Você ainda enfrentará altos e baixos, mas a boa notícia é que Ele estará ao seu lado e o guiará. Número 6. Seus relacionamentos refletem a natureza de Cristo. Outro sinal seguro de que Deus o marca é o amor transbordante que enche seu coração. Esse amor transborda para os outros. O Espírito Santo sempre derrama o amor de Deus em seu coração. Ele lhe dá poder para amar, perdoar livremente e mostrar compaixão para com os necessitados. Um relacionamento centrado em Cristo é como uma flor plantada à beira de um rio. É algo belo e raro. Quando você é marcado por Deus, o amor e a natureza divina dele se refletem na maneira como você se relaciona com as pessoas. Você é capaz de amar livremente e viver em paz com todos. Imagine se todos em sua vizinhança soubessem que você é uma pessoa problemática. Seria possível levar alguém a Cristo através desse estilo de vida? Jesus Cristo viveu uma vida exemplar enquanto esteve na terra. A Bíblia nunca registrou que ele se envolveu em brigas com ninguém. Pelo contrário, ele sempre trouxe reconciliação para toda situação desesperadora que encontrou. Em um relacionamento centrado em Cristo, você não ama alguém porque ele é bonito, bom ou fácil de lidar. Seu amor por ele não é nem mesmo porque ele o ama de volta. É simplesmente porque você reconhece que ele foi feito à imagem de Deus. Se Jesus tivesse esperado receber amor em troca, ele nunca teria morrido pelos pecados do mundo. Lembre-se de que a Bíblia diz que você deve viver em paz com todos os homens. Isso é necessário e você deve obedecer a essa instrução, custe o que custar. Número 7. Ousadia e confiança. Ousadia e confiança são provas da presença do Espírito Santo em sua vida. E o Espírito Santo só pode estar presente em sua vida quando Deus o marca. A primeira manifestação do Espírito Santo foi no dia de Pentecostes. Quando ele descansou sobre os discípulos, deu-lhes ousadia para começar seu ministério. Quando o Espírito Santo está em você, você também manifesta essa ousadia. Quando Deus o marca, você tem confiança de que Ele está com você. Essa confiança não é arrogante ou orgulhosa. Saber que Deus é sua fonte e escudo é uma força humilde e tranquila. Você não tem medo de correr riscos ou de agir com fé. Sabe por quê? Porque você sabe que Deus está trabalhando através de você para trazer glória ao seu nome. Quando Deus o marca, a ousadia e a confiança não são apenas sentimentos passageiros. Elas se tornam parte do seu modo de vida, provando que você é filho dele, escolhido e destinado à grandeza. Com isso, você pode agir com fé, sabendo que Deus está com você e a seu favor. Número 8.
Você é único no que faz. Quando uma pessoa marcada por Deus se une a Ele, eles se tornam uma combinação poderosa. Como essa pessoa já é tão diferente, torna-se mais fácil para Deus usar suas qualidades específicas para fazê-la brilhar ainda mais. Antes que Deus pudesse usar um homem, Ele já teria lhe dado algo que o fizesse se destacar. Deus usou a singularidade dos personagens da Bíblia para ministérios, os melhores talentos, habilidades e as mais belas donzelas para cumprir seus propósitos na Terra. Em resumo, tudo o que Deus criou é belo. Ele também procurou o melhor. Ele também é um homem inteligente, zeloso e disposto a ajudar. Por exemplo, a rainha Esther era única em beleza, o que permitiu que ela se casasse com o rei e salvasse a nação judaica. Além de ser favorecida por Deus, ele também a dotou de beleza e sabedoria. Ela não hesitou em usá-las para a glória de Deus. Quando você sabe que é verdadeiramente belo, ou as pessoas comentam sobre sua beleza, isso não é para que você seja orgulhoso, mas para usá-la para Deus e seus propósitos. O oposto de Esther foi Vasti. Ela era bonita, mas carecia de sabedoria divina e não temia a Deus. Davi era um homem bem dotado. Ele tinha tudo o que um homem precisava para ter sucesso. Sua baixa estatura e juventude o tornaram uma opção perfeita para mostrar a força de Deus na derrota de Golias. Davi também era talentoso. Ele era um grande instrumentista, um bom pastor, um guerreiro e um grande cantor. Ele derrotou muitos inimigos e Deus o marcou para muitas maravilhas. Ruth era uma donzela leal, mesmo sendo viúva. Ela era trabalhadora, compassiva e obediente às instruções. Essas são características únicas dela. Ela permaneceu com sua sogra, o que a levou a uma nova terra, onde conheceu seu Boaz. O final de Ruth foi grandioso e interessante em comparação com seu início. Paulo era um dos fariseus mais notáveis, por isso era difícil detê-lo. Ele era muito sábio em conhecimento humano e tinha muitas conexões. Ele era único em muitos aspectos, embora inicialmente os usasse contra Deus. Quando Deus o encontrou, ele começou a usar todas essas qualidades e singularidades para Deus. Ele se tornou cheio de paixão por Deus, mesmo depois de ter matado alguns cristãos. Deus encontrou esse homem ardente e redimiu seu dom único para espalhar o cristianismo. Deus o marcou desde o início. Ele permitiu que Paulo o satisfizesse e, em seguida, o chamou para a propagação do Evangelho. Paulo, mais tarde, se tornou um apóstolo especial e evangelista aos gentios. A sabedoria de Salomão foi usada para inspirar tantas de nossas instruções bíblicas. Ele era cheio de sabedoria e tinha uma fala excelente. A lista continua. Deus o marcou porque ele viu algo que nenhum homem pode ver ou perceber. Não importa como você se vê ou como os outros o veem. Deus tem os olhos sobre pessoas que estão carregadas de dons para esta geração. É interessante dizer que Salomão viveu uma vida de sacrifício. Até onde você pode ir por Deus? O trabalho no reino envolve sacrifício. Quando você dá tempo a Deus, Ele fará o mesmo por você. Você ouve Deus claramente sobre sua própria vida e sobre a vida daqueles ao seu redor. Ele confia a você os detalhes privados da vida das pessoas porque você tem integridade, ama os outros e é chamado para a oração. Seu principal objetivo é agradar a Deus, não ganhar a aprovação das pessoas ao seu redor. Você ama e honra os outros, mas evita agradar as pessoas porque a opinião de Deus é o que mais importa para você. Deus não vê como os homens veem. Ele estuda os homens que criou e quando encontra algo único neles, Ele os marca, independentemente
de seus antecedentes ou status. Número 9. Você tem um senso claro de propósito e é humilde. Você sente um forte impulso para servir a Deus de uma maneira ou lugar específicos. Você está constantemente buscando a voz e a direção de Deus e sabe que, às vezes, Deus faz as coisas de maneira completamente diferente do que você esperava. No entanto, você não é orgulhoso e não está focado em seguir seu próprio caminho. Você deseja segui-lo a todo custo e está disposto a confiar em Deus em situações difíceis porque sabe que Ele é fiel. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, submeta-se a Ele e Ele endireitará suas veredas. Provérbios 3, 5-6. Deus chama os homens para um propósito e é preciso submissão para ouvir o chamado. Alguns homens foram chamados na Bíblia, Pedro foi um deles. Quando Jesus chamou as pessoas para o propósito do reino, ele estava cuidando de seu negócio de pesca com seu irmão e seu pai. Parece fácil, até que seja você. Ele deixou tudo e obedeceu ao chamado. Ele deixou seu pai e sua carreira. Às vezes, o chamado tirará sua ambição e até o afastará de sua família terrena. Quando você vê isso, ou obedece ao chamado de Deus intencionalmente, isso é uma marca de Deus. Você já está no propósito? Você tem algo que está fazendo para Deus? Essas são perguntas que você deve responder. Deus marcou um homem cujo propósito e submissão são respostas a tal chamado. Quando você está alinhado com o propósito e a submissão à liderança, Ele faz todas as coisas se tornarem belas para você. Quando você está no propósito, Deus lhe confiará mais responsabilidades. Por exemplo, Adão. Deus criou Adão e o colocou no jardim para cuidar dele. Adão estava ocupado trabalhando e, enquanto ele trabalhava, outras responsabilidades surgiram. Deus o marcou quando você é submisso às suas instruções e direções. Além disso, você tem um propósito ou algo que está fazendo com sua vida. O homem que Deus mais chama é aquele que está ocupado com uma coisa ou outra. Às vezes, o que ele está fazendo pode ser parte do plano de Deus para ele. Tudo o que Deus faria seria acrescentar mais tarefas, porque ele tem capacidade suficiente para carregá-las. Em outro ponto, um homem pode estar fazendo algo completamente diferente do que Deus queria, e mesmo assim, Deus o chamará para o seu propósito. Um exemplo desse homem foi Saulo, que se converteu em Paulo. Paulo era um fariseu, um advogado profissional e um inimigo declarado do Evangelho antes de Deus encontrá-lo e chamá-lo para o ministério. Ele se tornou um dos maiores apóstolos. Ele fez um excelente trabalho para Deus. Antes de Deus chamar um homem, esse homem já pode estar no propósito de Deus, e Deus apenas acrescentará ao que ele já tem, ou esse homem está ocupado fazendo algo. Esse é um sinal de que Deus o marcou com propósito e submissão. Número 10. Correção e castigo divinos. Deus sempre corrigiu você sobre questões da sua vida e escolhas. Às vezes você se pergunta se Ele é assim com outras pessoas. Deus não perde tempo em repreender você. Isso é um grande sinal de que Deus o marcou e protege se você cometer pecado ou agir contra a sua vontade. Seu coração é tão importante para Deus quanto o propósito que Ele lhe destinou. Você também deve saber que só Deus conhece a profundidade da maldade que pode estar oculta em seu coração. Então, você constantemente pede a Ele para examiná-lo e fazer de seu coração um lugar digno para o Espírito Santo habitar. Isso só pode acontecer quando Deus está trabalhando em sua vida e o marcou para uma missão específica. Quando você percebe isso, deve fazer o que é necessário e aceitar as correções e o castigo divinos. Deus corrige aqueles
que ama de maneiras diferentes. Para alguns, ele pode enviar um profeta ou um mensageiro com quem possam se relacionar facilmente. Por exemplo, o rei Davi foi uma das pessoas mais corrigidas e castigadas na Bíblia. Deus não perdia tempo para repreender Davi sempre que ele errava. Davi foi castigado muitas vezes. Um bom exemplo foi quando ele cometeu pecado sexual com a esposa de Urias. Deus enviou o profeta Natã para contar-lhe sobre seu pecado. Imediatamente, Davi caiu em si e clamou a Deus por ajuda. E quanto ao sacerdote Eli, Deus o avisou sobre a conduta rebelde de seus filhos. Embora Eli não conseguisse controlar seus filhos, os dois morreram no campo de batalha. Mesmo que ele não tenha agido como Deus disse, ainda assim foi um sinal de que Deus o amava e o havia marcado para algo grandioso, mas ele não percebeu. Deus só corrige aqueles que ama. Ele os observa e os monitora mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Isso pode surpreendê-lo, porque você não entende por que ele faz as coisas da maneira que faz. Deus vê através das intenções de um homem, e ele fará de tudo para impedir que você caia ou fracasse. Deus também examina o coração. Ele sabe o que se passa no coração. No livro de Provérbios 3:12, está escrito que, porque o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem se agrada. O motivo da correção rápida é para garantir que o vaso que está prestes a ser lançado ao mundo esteja pronto. Ele quer vasos perfeitos. Você sente convicção quando peca, certo? Ele quer que você se arrependa e sinta remorso por tê-lo entristecido. Deus não vai parar de corrigir você até que você alcance sua estatura e conhecimento. Ele só precisa de um representante. Além desses 10 sinais, existem outros sinais que você deve observar? Simulation. Você pode procurar os seguintes sinais, pois são integrais para sua vida física e espiritual. Eles apontam diretamente para como Deus o marcou. Então, quais são eles? Você terá uma confiança absoluta em Deus e em sua palavra. Embora as situações possam se tornar difíceis, você sabe que Deus é real. Você luta para manter sua fé viva e está determinado a esperar que Deus resolva tudo. Confiar em Deus mantém você focado no que é importante. Você confiará nele em várias áreas da sua vida, como carreira, casamento, família, propósito, finanças, etc. Deus torna sua palavra real e cumpre suas promessas no que lhe diz respeito. Você pode nem saber por que escolheu confiar nele. Em todos os momentos, você permitirá que Deus lidere e permitirá que as coisas aconteçam sem pressionar a si mesmo. Quando Deus dá instruções, você obedece sem duvidar dele. Por exemplo, Noé era como qualquer outro homem na terra antes de o dilúvio começar. Deus veio a Noé porque ele encontrou graça e misericórdia diante de Deus. Quando Noé recebeu uma instrução, mesmo que não fizesse sentido para ele obedeceu. Ele construiu a arca de acordo com os detalhes, e tudo o que fez foi conforme as medidas. Quando você percebe que está agindo de uma forma que não entende, talvez Deus esteja trabalhando em seu favor. Esse é um sinal de que Deus o marcou. Além disso, você terá uma paixão inexplicável e consistência em suas orações. Você acredita que a oração é poderosa e muda o ambiente. E você tem um desejo forte de orar e permitir que Deus corrija situações erradas. Quando você sente a constante necessidade de orar e recebe soluções ou respostas instantaneamente, é um sinal de que Deus o marcou. A Bíblia nos admoesta a orar continuamente em 1 Tessalonicenses 5:17. Você sempre sentirá o impulso de orar, e Deus revelará alguns mistérios antes que aconteçam e lhe dará graça para orar sobre eles. Por exemplo, Ana na Bíblia foi a Siló,
como parte de sua rotina normal durante a reunião anual. Ela orou no altar. Ana estava gemendo. Sua boca se movia, mas ela não falava. Ela não tinha ideia de que Deus a havia marcado para dar à luz um grande profeta como Samuel. Amado, muitas vezes, quando Deus está preparando você para uma grande missão ou prestes a mudar algumas coisas em sua vida, a primeira coisa que Ele faz é transformá-lo em uma pessoa de oração. Outro exemplo é Jabes. Ele foi chamado de filho da tristeza, ou filho das dores. Desde o nascimento, ele era um homem miserável. Ele foi ignorado e viveu nos arredores da cidade. Chegou um momento em sua vida em que Jabes foi movido a orar. A paixão habitual de clamar a Deus veio sobre ele. A Bíblia registra que ele se tornou um homem honrado entre seus parentes. Deus permite que certas coisas aconteçam porque Ele quer que você desenvolva um hábito ou paixão pela oração. Você também terá um amor inabalável por Deus. Ele será sua prioridade. Você o buscará, honrará, amará e o louvará em tudo o que fizer. A Bíblia diz: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Ele o criou por amor, salvou-o por amor e graça, e sabe muito sobre você. Quando você ama a Deus, você vai além para provar isso. Por exemplo, você estará constantemente em sua presença, investirá em seu reino e amará agradá-lo. Quando Deus derrama-se em você de maneira extraordinária, é um sinal de que Ele o marcou. Você realmente e genuinamente ama a Deus, ama os outros e ama trabalhar para Deus? Então, você é um ser especial e único para Deus. Em 1 Coríntios 16:14 está escrito: façam tudo com amor. O amor cobre muitas coisas, é uma parte de você. O motivo pelo qual você experimenta um amor incomum é para estender Deus às pessoas que Ele criou. Por fim, a marca de Deus em você pode significar que Ele o chamou. Você sente que Deus o escolheu e quer fazer algo em sua vida? Isso o deixará animado com a oportunidade de viver uma vida com propósito, com Deus ao seu lado. Ser chamado diretamente por Deus é um sinal de que Ele o marcou. Ele não esconde seus planos de você. Ele chamou Samuel quando era ainda jovem. Ele chamou especificamente o jovem Daniel. Samuel não sabia que era Deus quem estava falando ou chamando, até que Eli pediu que ele respondesse: fala, Senhor. Você ouve a voz de Deus chamando você? Ele pode até enviar alguém a você para confirmar seu chamado divino. Esse é um dos sinais de que Deus o marcou. Outro exemplo é Moisés na sarça. Ele era pastor de ovelhas quando Deus apareceu a ele na sarça ardente e lhe deu instruções. Moisés foi um grande líder quando esteve aqui. Deus pode não vir até você da mesma forma que veio a Samuel ou Moisés. No entanto, Ele pode estar lhe mostrando sinais e direções. Em 1 Pedro 2, versículo 9 a 10, está escrito: mas vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus o chamou das trevas porque mostrou misericórdia e favor em sua necessidade. Todo homem é chamado e marcado para uma missão específica. Você foi salvo para um propósito. Até que o cumpra, Ele não o deixará descansar, até que complete a tarefa. Você se esforça para ter um casamento santo, amizades saudáveis e amar a todos ao seu redor. Você não está fazendo um show ou vivendo uma vida dupla. Em vez disso, você trabalha arduamente para viver em paz com seus inimigos. Você se esforça por uma comunicação saudável e as pessoas ao seu redor o estimam. Uma das coisas que Deus deu ao homem é o próximo.
relacionamentos humanos são chaves essenciais e sinais de que Deus o marcou. Você tem um bom relacionamento com os outros? A Bíblia se refere a Jesus Cristo como um homem compassivo, mesmo que ele estivesse na terra para morrer pelos pecados da humanidade. Quando você é marcado, terá um coração sensível às pessoas ao seu redor. Você vai querer que elas sejam felizes. Você pode nem saber por que está fazendo isso, mas é um bom começo para Deus. Por exemplo, na Bíblia, após a morte do marido de Ruth, seria razoável ou esperado que ela deixasse sua sogra ou até se casasse novamente. Quando sua sogra estava saindo do país, ela estava em dor e sofrimento após perder seus filhos e marido. Ruth a seguiu. Noemi tentou convencê-la a ficar em seu país e se casar novamente para ter filhos, mas Ruth disse que a seguiria. Ruth não apenas seguiu Noemi, ela também disse que o povo de Noemi seria seu povo, e o Deus de Noemi seria o seu Deus, e onde Noemi ficasse, lá ela também ficaria. Naturalmente, Ruth tinha um amor genuíno por sua sogra. Ela foi sincera e focada, sem nenhum motivo egoísta. Isso soa interessante. Ruth, mais tarde, se casou com Boaz, um dos parentes de Noemi. A parte maravilhosa de tudo isso é que hoje não há como mencionar a linhagem de nosso Senhor Jesus sem incluir Ruth na história. Um bom sinal de que Deus o marcou é a escolha que você faz. Quando Deus o marca, seus relacionamentos refletem Cristo. Querido filho de Deus, perceber que você tem uma marca divina sobre você é uma realidade que deve abraçar. Sabe por quê? É um lembrete de sua identidade única como filho de Deus, escolhido e separado para um propósito especial. Essa marca divina o distingue do mundo e o capacita a viver uma vida que reflete o amor, a graça e a verdade de Deus. Ao desfrutar dos maravilhosos benefícios de carregar a marca divina, lembre-se sempre de agradecer a Deus. 1 Pedro 2,9 diz que você é um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem algum arrependimento por ter deixado as trevas? Agradeça sempre a Deus por colocar sua marca sobre você para o bem. Lembre-se de que Deus também colocou uma marca em Caim depois que ele tirou a vida de seu irmão. Mas foi por uma boa causa? Não. Deus colocou essa marca sobre ele para que ele vagasse pela terra sem que ninguém derramasse seu sangue. Esse foi o seu castigo. Imagine se Deus colocasse uma marca em você como punição. Como seria? Seria uma experiência terrível. Portanto, lembre-se sempre de que a marca divina de Deus sobre você serve a um bom propósito. É para o seu bem e para a glória do nome dele. Lembre-se de que essa marca não é permanente, sua duração depende de você. É como assinar um contrato e depois quebrar as regras desse contrato. No momento em que você desrespeita as regras, perde a marca. Deus nunca pretendeu que o homem passasse por qualquer tipo de sofrimento. Infelizmente, a desobediência do homem removeu esse escudo da humanidade. Portanto, seu objetivo final deve ser permanecer marcado por Deus em tudo o que fizer. Você deve viver uma vida que reflete o caráter de Deus e traz glória ao seu nome. Para isso, há 3 coisas fundamentais que você deve priorizar em sua vida. Primeiro, você deve fazer da santidade o seu estilo de vida. A Bíblia afirma claramente que a justiça exalta uma nação, mas o pecado é uma vergonha para muitos. Para manter a marca de Deus em sua vida, você deve viver em santidade. Como crente, isso não é novidade para você, pois Deus despreza o pecado. Ele disse que você deve se separar do mundo e não tocar em nada impuro. Isso significa simplesmente que você deve evitar tudo o que é pecaminoso.
No momento em que você começa a abraçar o pecado, está se distanciando de Deus. Fazer da santidade o seu estilo de vida é como decidir viver no amor e na graça de Deus em meio à tentação de pecar. Você se aproxima de Deus quando escolhe conscientemente viver uma vida santa. Seus pensamentos, palavras e ações se alinham com a palavra dele. Também se trata de buscar a Deus em todas as coisas e dizer não a qualquer coisa que o separe de sua presença. No final, você reflete o caráter de Cristo em tudo o que faz. Pode não ser fácil permanecer focado em Deus com todas as distrações no mundo. Mas se você estiver determinado a viver para Deus, se levantará, mesmo após cair. Como você pode fazer isso? Ore regularmente. O apóstolo Paulo não estava errado ao pedir que você orasse sem cessar. E Jesus também não estava errado ao pedir aos seus discípulos que orassem no jardim do Getsêmani. Ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Eles ouviram? Não. Eles dormiram, e quando chegou a hora de defenderem sua fé, caíram. Isso mostra o quanto a oração é importante em sua jornada para a santidade. Além disso, você deve estudar e meditar na palavra de Deus. Permita que ela transforme sua mente, seu coração e toda a sua vida. Ao fazer tudo isso, você estará em uma posição melhor para praticar a obediência e a autodisciplina. Você será capaz de dizer não ao pecado sem hesitar, o que o qualificará para continuar marcado por Deus. Esforce-se pela pureza em todas as áreas da sua vida. E ao fazer isso, permita que o mundo veja o poder transformador de Deus através de você. Em segundo lugar, deixe a humildade ser sua palavra de ordem. A humildade é a base do cristianismo. Infelizmente, poucos cristãos a praticam. Isso não significa que você deva ser tímido. Essas são duas coisas diferentes. Humildade significa deixar de lado o orgulho, a arrogância e a necessidade de estar sempre no controle. A Bíblia diz que Deus dá graça ao homem humilde. Mas o que ele faz com o homem orgulhoso? Ele o resiste. Se você for orgulhoso, Deus não poderá trabalhar em sua vida, e nem se deve falar sobre receber a marca dele. Lembre-se de que o orgulho fez com que o rei Nabucodonosor atribuísse seu sucesso a si mesmo. Amado, Jesus Cristo foi o exemplo perfeito de humildade. Ele nunca foi arrogante. Ele suportou tudo o que o mundo lhe lançou e corrigiu todos com amor. Se Jesus Cristo pôde demonstrar tamanha humildade, por que você não pode? Fazer da humildade sua palavra de ordem significa ter como missão colocar os outros em primeiro lugar, assim como Jesus fez. A humildade é uma arma poderosa contra os ataques do inimigo. Quando você permanece humilde, resiste à tentação de pensar muito em si mesmo. Dessa forma, você priva o diabo da oportunidade de semear o orgulho em seu coração. A humildade é uma virtude que permite que você se veja como Deus o vê. Você deve falar com cautela e guardar seu coração contra a raiva. Isso é importante se você deseja permanecer marcado por Deus. Então, você precisa continuar confiando em Deus. A Bíblia diz que você deve confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar em seu próprio entendimento. Confiar em Deus é a base de uma vida verdadeiramente marcada por Ele. Isso requer uma entrega total à vontade e direção de Deus. É como dizer: Deus, eu não posso fazer isso sem Ti. Isso mostra que você o reconhece como a fonte de todas as coisas boas. Também mostra que você está disposto a entregar tudo a Ele, para que Ele assuma o controle. À medida que você confia em Deus, entregue todos os seus medos, preocupações e ansiedades a Ele. Ao fazer isso, confie que Ele está no controle. Imagine que você dá uma certa quantia de dinheiro a alguém para guardar.
Então, depois de um tempo, você pede o dinheiro de volta para investir, mas essa pessoa se recusa a devolvê-lo. Como você se sentiria? Sua confiança em Deus é como obedecer ao chamado dele para lançar suas preocupações sobre ele. Sua vida não é sua. Então, por que não entregá-la àquele que sabe o que é melhor para você? Você verá Deus agir milagrosamente em sua vida à medida que continuar confiando nele. Querido crente, em tudo o que você fizer, certifique-se de que sua antena espiritual esteja devidamente sintonizada. Caso contrário, você perderá os sinais que Deus está enviando em seu caminho. Quando finalmente confirmar esses sinais, faça o que for necessário. Se Deus o marca, é para o seu benefício, mas você enfrentará as consequências se decidir sair desse escudo protetor. Suas ações determinam onde você está. Então, o que você prefere? A Bíblia diz que Deus colocou diante de você a morte e a vida. É uma escolha. No entanto, Deus quer que você escolha a vida. É por isso que você precisa fazer de tudo para permanecer marcado por Ele. Outros podem buscar reconhecimento mundano, mas sua prioridade deve ser permanecer sob a sombra do Todo-Poderoso. Oremos. Querido Pai Celestial, estrela da manhã, reverencie o teu nome, porque tu és Deus. Obrigado pelo teu senhorio sobre a minha vida. Sou grato pelo presente de um dia como este. Obrigado por me proteger dos planos dos meus inimigos. Reconheço que ainda estou vivo por causa da tua misericórdia. Obrigado por aquela marca especial que colocaste em minha vida. Exalto teu nome para sempre. Deus misericordioso, por favor, tem misericórdia de mim por todos os pecados que cometi. Que tua misericórdia prevaleça sobre o julgamento em minha vida. Purifica-me e qualifica-me para ser teu novamente. Obrigado pelo teu perdão. Venho diante de ti com gratidão pelo teu amor e graça. Obrigado, Senhor, por me marcar como teu. Obrigado por me escolher como um vaso do teu amor e graça. Por favor, ajuda-me a viver uma vida que seja um testemunho da tua glória. Que a tua bondade e misericórdia se reflitam em cada palavra que eu falar e em cada ação que eu tomar. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo em minha vida. Sou grato por todos os benefícios que ele me traz diariamente. Senhor, oro para que tu continues a me guiar e me capacitar a caminhar na plenitude da minha identidade como teu filho. Que a tua presença seja evidente em todas as áreas da minha vida. Obrigado por revelar os sinais de que tu me marcaste. Sei que esses sinais são para o meu bem e para a glória do teu nome. Por favor, ajuda-me a reconhecer e aceitar esses sinais, sejam bênçãos ou desafios. Senhor, que minhas ações e palavras reflitam o teu amor e graça. Que todos com quem eu entrar em contato saibam que tu me escolheste. Por favor, ajuda-me a viver uma vida separada do mundo e voltada para ti. Oro pela força e coragem para proclamar o teu evangelho e compartilhar o teu amor com aqueles ao meu redor. Que minha vida seja um testemunho vivo da tua fidelidade. Por favor, deixa-me viver uma vida de santidade e total obediência às tuas instruções. Que eu não caia pelo caminho na minha jornada para a eternidade. Ajuda-me a manter o foco em ti e a permanecer firme. Onde quer que tu me leves, que eu siga sem duvidar da tua orientação. Entrego minha vontade e meus desejos a ti, Senhor. Teus planos para mim são muito maiores do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Que a tua vontade se cumpra em minha vida. Acima de tudo, obrigado, Senhor, por me marcar como teu filho amado. Que eu sempre caminhe com a confiança e a certeza do teu amor, sabendo que fui separado e escolhido por ti. Obrigado, meu Pai, por ouvir e responder minhas orações. Em nome de Jesus. Amém. Amado, Deus se deleita em você
Ele tem tantos planos para você. Através desses sinais, tenho certeza de que você não duvida mais disso. Portanto, permaneça comprometido com Ele. Permaneça nele e Ele em você. Além disso, você não tem nada a temer, pois a marca de Deus está sobre você. Assim como nos dias dos israelitas, Deus colocou o sangue de seu filho sobre sua cabeça. Você está protegido por todos os lados. A partir de hoje, viva com a consciência da marca de Deus sobre você. Observe o que faz. Certifique-se de fazer apenas o que agrada a Ele. Lembre-se, você não é uma pessoa comum. Você foi chamado para manifestar a glória daquele que o chamou das trevas para a luz. Você tem um propósito em sua vida. Deus está com você e sempre estará. Fique abençoado. Obrigado por dedicar seu tempo. Fique abençoado e obrigado pelo apoio incrível. Lembre-se de compartilhar seus pedidos de oração nos comentários abaixo. Que você receba maravilhosas bênçãos hoje.